Os três maiores erros que Adão cometeu continuam imperando na terra até os dias atuais. E quem conseguir dominar ou vencer esses erros, com certeza será uma pessoa bem-sucedida. Vamos para o texto? Gênesis capítulo 3, verso 8 em diante, nos diz assim a palavra: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comessem? Isto até o verso 11. Nós vamos perceber aqui dentro desse texto os três maiores erros que Adão ele cometeu. E já trazendo para o primeiro erro que Adão cometeu, às vezes se falam muito que Adão ouviu a voz da mulher, certamente que Adão seguiu aquilo que Eva lhe propôs. Só que, na verdade, antes de Adão seguir ou comer do fruto pela qual Eva lhe ofereceu, Adão cometeu o primeiro erro. E o primeiro erro que Adão cometeu foi ele deixar de ouvir a voz de Deus. Pois ele só cometeu este erro, ele só aceitou o fruto porque a voz de Deus já não ecoava mais dentro dele, pois a voz de Deus era para estar viva dentro de Adão, dizendo que não deveria comer daquele fruto. Mas Adão já não sentia mais esse ecoar da voz de Deus dentro dele. Então, logo como ele perdeu essa essência da voz de Deus dentro dele, certamente agora ele conseguiu ouvir outra voz pela qual ele não deveria ouvir. Esse é o grande e primeiro erro que Adão cometeu. O salmista, no Salmo 119, verso 11, ele descobriu isto e ele entendeu. Perceba o que o texto diz: Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se Adão tivesse essa palavra guardada dentro do coração, escondida, tendo esse cuidado para não pecar contra o Senhor, certamente Adão não cometeria este primeiro erro. E o segundo grande erro que Adão ele cometeu foi não reconhecer o seu erro. Quando Adão não reconhece o seu erro, agora nós vamos ver que todo pai, trazendo para algo do tempo atual, todo pai que instrui seu filho, todo pai que ensina o seu filho, e quando ele percebe que o filho erra, e o que ele espera do filho é que o filho reconheça que errou. Só que Adão ele não reconhece. Certamente Deus esperava isso de Adão, que Adão reconhecesse o seu erro. E eu creio que se Adão, um pensamento meu, reconhecesse o seu erro, seria diferente. Mas Adão não reconheceu. Adão, quando ele percebe e ouve a voz de Deus no meio do jardim, Adão procura se esconder. Então, quando ele procura se esconder, ele está tentando fugir da presença de Deus.
E agora Deus chama a Adão. Adão, aonde estás? Aí ele responde, dizendo que ele ouviu a voz de Deus. E por isso ele temeu. Depois que ele ouviu a voz de Deus, aí ele temeu. Só que esse temeu aqui, ele ficou com medo de Deus. Logo que ele ficou com medo, ele procurou se esconder da presença de Deus. E quando ele se esconde da presença de Deus, Deus vem até Adão para que Adão pudesse confessar os seus pecados. Pois está escrito, todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Querido, independente que você tenha cometido o tipo de pecado que for, o que Deus requer, o que o Pai requer que um filho faça é que ele reconheça, para que ele seja perdoado e alcance misericórdia. Mas Adão, ele não reconheceu, ele procurou se esconder, pois ele também percebeu que estava nu. E o terceiro grande erro que Adão, ele comete é ele não aceitar a correção divina, ele não aceitar o chamado de Deus. E o que é que Adão faz? Adão culpa Deus e acusa a sua esposa ao mesmo tempo. Ele faz esta culpa, ele culpa Deus, pois quando Deus pergunta para Adão e diz o seguinte: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Ele então disse a Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então ele culpa Deus pela mulher que Deus deu para ele e ao mesmo tempo acusa Eva de ter dado o fruto. Só que na verdade, um homem de verdade, um líder de verdade, ele assume os seus erros e não fica procurando culpado. Um homem de verdade ou a mulher de verdade assume a sua responsabilidade e sabe que jamais Deus será culpado daquilo que o homem ou qualquer que seja tenha feito algo de errado. Ele assume a sua responsabilidade e não procura estar acusando o outro, né, pelo próprio erro que ele cometeu. Então, a realidade é que Adão deveria reconhecer que ele errou, que ele pecou, e certamente Deus, pela sua bondade e misericórdia, eu creio, por mais que Adão já havia pecado, haveria uma alegria no coração de Deus por Adão ter reconhecido o seu pecado. Mas, ao invés disso, ele procurou culpar a Deus e acusar Eva. Só que Adão, ele era um líder. E por ele ser líder, o que acontece? Como ele acusa Eva, quando Deus vem à presença de Eva e pergunta: por que fizeste isso? O que é que Eva faz? Eva replica aquilo que Adão já havia dito. Então precisamos ter muito cuidado. Todo aquele que assume um papel de liderança, todo aquele que tem uma grande responsabilidade, precisa-se ter muito cuidado na hora de falar ou dizer alguma coisa, porque as tuas palavras, as nossas palavras serão replicadas por aqueles que nos ouvem. E agora, olha o que Eva diz: foi a serpente que me enganou. Assim como Adão acusou Eva, Eva agora coloca a culpa em cima da serpente. Nenhum dos dois reconheceu o seu erro, mas isso já começou porque Adão era líder e Adão arruma uma estratégia para não assumir a responsabilidade. Eva também faz da mesma forma. Por isso eu digo, todo aquele que aprender a se livrar desses grandes erros que Adão cometeu, né, que foi não ouvir a voz de Deus, não deixar a voz de Deus ecoar dentro de si.
Pois aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor diz, nós não podemos fazer de conta que o Senhor não falou. Essa voz precisa estar dentro de nós, ecoando sempre. Por mais que venham as tentações, mas a voz de Deus precisa estar dentro de nós e nós entendendo o que o Senhor disse: não faça, não vá, não cometa, não peque. Essa voz de Deus precisa estar dentro de nós. E se porventura pecar, se porventura errar, é preciso ter um grande cuidado. Que cuidado é esse? Esse cuidado de procurar reconhecer que errou, reconhecer que falhou, pois aquele que confessa e deixa, como eu já disse, alcança misericórdia. E o outro cuidado é não procurar botar culpa em Deus e tampouco acusar o seu próximo, pois aquele que fizer desta forma certamente alcançará a beneficência de Deus e será uma pessoa muito mais feliz. E logo que você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito, de compartilhar esse vídeo, deixa o seu pedido de oração, e que Deus possa te abençoar grandemente. Não se esqueça, tem um próximo vídeo aí para você assistir em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.